Vamos abrir a palavra do Senhor então em Gálatas. Você que está nos acompanhando pela internet, você que está aqui com a gente nós estamos expondo o livro de Gálatas nos cultos noturnos e hoje não será diferente, por isso eu quero te convidar ao capítulo 3 de Gálatas. Gálatas capítulo 3, nós ficaremos do verso 1 ao verso 5 hoje. Gálatas capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Se você tem criança e você precisa de usar o berçário, você pode entrar em contato aí com o nosso diácono de plantão, hoje é o Aildo, e ele vai poder então ajudar naquilo que for necessário. O berçário está aberto, então você pode então fazer uso, caso necessário, aí para o seu filho. Gálatas capítulo 3, o verso 1 ao verso 5, eu vou ler e por favor acompanhe a leitura da palavra de Deus. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofresses, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir ao Senhor graça para a gente entender esse texto. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelas músicas que já entoamos ao Senhor. Obrigado porque o Senhor é tão bom, que se relaciona conosco e se revela a nós. Como um Deus amoroso, como um Pai bondoso, o Senhor mostra a nós aquilo que o Senhor espera de nós. Dê-nos graça para compreender a Tua palavra nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. A carta aos Gálatas certamente é a mais passional de todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Nessa carta, o apóstolo Paulo retrata o seu cuidado pastoral, retrata a sua compaixão, o seu zelo pelos irmãos como um grande pastor. Mas nessa mesma carta, nós vemos também Paulo apóstolo expressando toda a sua indignação, sobretudo com a atitude de algumas pessoas daquelas igrejas que compunham então todas as igrejas do sul da Galácia. E se você é um leitor atento, e sei que e está lendo a carta aos Gálatas na sua casa, você há de perceber que o capítulo 3 é um capítulo decisivo, porque ele destoa de toda a carta, pela forma, sobretudo, que Paulo se dirige aos seus ouvintes. Há um problema aqui. Há um grande problema acontecendo aqui, e perceba comigo, como é que Paulo muda a tonalidade ao se referir aos irmãos daquela igreja. Por que Paulo muda a tonalidade? Por que Paulo muda o seu vocabulário, ao se referir àqueles irmãos? E perceba que já do início do capítulo 3 do verso 1, Paulo se refere agora aos crentes como insensatos. Ó Gálatas insensatos! E Paulo agora se dirige àqueles irmãos daquelas igrejas como insensatos. Vocês são tolos e insensatos por uma única razão, e aqui é importante saber disso. Perceba que já estamos vendo isso já ao longo desse tempo, que aquelas pessoas haviam se convertido a Cristo Jesus e pela graça foram justificados por Cristo pela obra salvadora de Jesus Cristo na cruz. Eles eram judaizantes, mas foram convertidos ao cristianismo e nada fizeram para serem convertidos, foram convertidos pela graça de Jesus. Mas agora há um problema. São convertidos, abandonaram o judaísmo e começaram a viver o cristianismo, mas há um problema. Em um dado momento da sua caminhada cristã, alguns irmãos estão começando a ceder na vida cristã, estão começando a flertar com a possibilidade de voltarem a viver como judeus, como judaizantes.
Portanto, esse retrocesso de estar agora vivendo em Cristo, serem convertidos em Cristo e pensarem na possibilidade de retornarem ao judaísmo, é a razão que leva Paulo a se referir a eles como vocês são insensatos. Como é que pode passar na cabeça de vocês abandonar o puro evangelho, o evangelho da salvação, e retornarem então às crenças do judaísmo? Não existe possibilidade para isso. Por isso vocês, ao pensarem isso, estão sendo insensatos. Há uma palavra importante nesse texto. Além de chamá-los de insensatos, Paulo vai virar para aquele povo e vai dizer assim: quem está fascinando vocês? E essa palavra é muito sugestiva nesse contexto dessa escrita. A palavra original que Paulo escreve aqui carrega a ideia de um feitiço. É um modo figurado, tá? É uma pessoa que foi hipnotizada. O que está acontecendo aqui em suma? O que está acontecendo é que os judaizantes estavam questionando a fé de alguns cristãos e estes, por sua vez, estão cedendo a esses argumentos dos judaizantes. Aqueles cristãos que já haviam sido convertidos em Jesus Cristo estão fascinados com os argumentos dos judeus que estavam levando-os a crer que o evangelho, o cristianismo, não tinha mais razão de ser. Eles precisavam voltar às suas práticas judaicas. Gente, é isso que está acontecendo em suma. Uma coisa me chama a atenção aqui. A primeira coisa que eu destaco nesse texto a nível de aplicação, já na sua introdução, é que todos nós somos suscetíveis aos fascínios desse mundo. Não é porque você foi crente, é crente, foi salvo, já tem uma caminhada estabelecida na fé cristã, que você não pode ceder aos fascínios que o mundo te oferece. Todos nós, em menor ou maior escala, todos somos tentados por aquilo que nos fascinava, sobretudo quando nós não tínhamos encontrado ainda Jesus Cristo. Você é diariamente tentado por pecados que sempre batem à sua porta, dizendo: venha. E principalmente se você veio de uma vida desregrada do mundo, você há de perceber e concordar comigo que você diariamente tem que lutar com pecados que você convivia ao longo da sua vida. Não é porque você foi encontrado por Jesus Cristo que você agora tem as suas tentações anuladas. Não, você continua sendo diariamente tentado a ceder e a voltar aos pecados de outrora. Sabe, gente? Sabe por que o pecado ainda nos fascina? Porque o Evangelho deixou de nos fascinar. Quando o Evangelho da graça deixar de exercer um papel de te hipnotizar, que essa é a palavra, quando o Evangelho não tem mais sentido na sua vida e não mexe mais com o brilho dos seus olhos, certamente algo vai mexer com você. Então a melhor forma de não cedermos às tentações do pecado é nos encher do Evangelho. É completar o vazio do coração, da alma, com a plenitude do Evangelho. E esse aqui era o principal problema dos Gálatas. Eles estavam gradativamente perdendo a beleza do Evangelho. Foram convertidos, vinham à igreja, já tinham uma caminhada cristã sólida, mas estavam gradativamente se perdendo. Estavam gradativamente se apaixonando pelos pecados que seduzia o coração deles há tempo atrás. Como é que Paulo então vai resolver esse problema? Paulo é um bom pastor,
Paulo é perspicaz. Ele consegue olhar para a sua igreja, ele consegue fazer a leitura das suas ovelhas e ele sabe. Ele sabe que algumas pessoas estão perdendo o fascínio pelo Evangelho. E ele tem esse problema agora. E como pastor, ele precisa resolver esse grande problema. Como é que essas pessoas vão voltar a amar o Evangelho? E Paulo então vai tentar resolver esse problema. E Paulo vai resolver esse problema de duas formas. Primeiro, Paulo vai lembrar aqueles irmãos as questões básicas do Evangelho. Paulo vai levar aqueles irmãos a olharem para o passado e perceberem como que eles foram salvos. Mas não isso apenas. Paulo vai levá-los a olhar para o passado, mas Paulo também vai levá-los a olhar para a graça do Evangelho no tempo presente. Vamos lá? Vamos tentar perceber como é que Paulo faz isso e como isso pode se aplicar para a sua vida. Se você está desanimado com o Evangelho, olhe para trás. Olhe para aquilo que Jesus fez por você. Lembre-se de como você foi alcançado. Mas não apenas olhe para trás, mas olhe para o presente. Veja o que Jesus está fazendo por você hoje e o que Ele vai fazer por você no futuro. Esse texto nos ensina, portanto, duas verdades. A primeira coisa que Paulo vai fazer, e eu queria chamar a sua atenção, é a seguinte. Gente, a pregação da palavra é o meio que Deus escolheu para salvar o pecador. A pregação da palavra de Deus é o meio que Deus escolheu na eternidade para te salvar. Foi o meio que Ele fez isso, que Ele escolheu, Ele quis que fosse assim e é assim. Você não pode ser salvo ao sentar num campo bonito, à beira-mar, num penhasco bonito, e começar a contemplar a obra da criação. A revelação natural não pode te salvar. Ela pode te condenar. Você pode sentar no penhasco e começar a ver as montanhas, as nuvens, a neve caindo no Brasil, e falar assim: existe um Deus. Existe um Criador de todas as coisas. Mas essa contemplação não pode converter o seu coração. Pode te deixar indesculpável, porque você contemplou que existe um Criador e não se rendeu a esse Criador, mas não pode te salvar. Porque a única coisa que pode te salvar, o único meio que você pode se salvar é pela pregação da palavra. É quando você ouve o Evangelho e Deus, então, o Espírito Santo te convence do seu pecado. Então perceba comigo que Paulo convida os seus ouvintes a lembrarem a forma que Deus escolheu para convertê-los, a pregação. Por favor, o verso 1 da Bíblia aí, do seu texto, se você fechou, abre aí. Confere comigo. Perceba o que Paulo vai dizer no verso 1 e no verso de número 2. Ele diz no verso 1, Jesus Cristo foi exposto, evidentemente a vocês, ele está se referindo aos Gálatas, Jesus Cristo foi exposto como crucificado. O verso 2 ele diz, vocês receberam o Espírito através do quê? Através da pregação da fé. Você há de se lembrar que Paulo tinha pregado àquelas igrejas que compunham então as igrejas da Galácia. Paulo não escreve apenas para uma igreja da Galácia. Era uma região de igrejas, ao sul da região da Galácia. Ele escreve aquela igreja porque ele já tinha pregado aquelas pessoas, aquelas igrejas, e Paulo já tinha descortinado diante dos olhos daquelas pessoas o cerne do Evangelho. Paulo já tinha pregado entre eles, dizendo, Cristo morreu na cruz para perdoar o pecado do pecador. Esse é o cerne do Evangelho. Os Gálatas já haviam ouvido essa verdade. E porque ouviram essa verdade, eles creram nessa verdade. E porque creram nessa verdade, foram justificados por Jesus Cristo.
Sabe o que Paulo está dizendo? Eu fico percebendo, ou tentando perceber, a intensidade das emoções desse apóstolo. Porque é como se ele dissesse: "Ô, gente, eu tive entre vocês. Eu gastei da minha vida, do meu tempo, descortinando diante dos seus olhos o cerne do Evangelho. Eu gastei parte da minha vida respirando vocês, diuturnamente com o coração em vocês. Quantas vezes eu falei do Evangelho, eu mostrei o que é o Evangelho, e agora me admira o fato de que vocês estão se esquecendo de toda a mensagem do Evangelho e voltando ao judaísmo. Eu preguei para vocês. E não foi qualquer Evangelho. Ele diz: eu preguei a vocês o Cristo crucificado. Vocês se converteram porque um dia a pregação da fé foi pregada a vocês. Esse negócio mexeu comigo essa semana, porque eu fiquei pensando assim: como é que eu vou aplicar isso para a minha turma? Seria fácil para mim talvez fazer a vocês uma aplicação muito moralista. O que é uma pregação moralista? Vai e pregue a palavra de Deus. Essa pregação é uma aplicação moralista. Está vendo? Paulo pregou o Evangelho aos Gálatas. Foi o Evangelho puro e simples. Portanto, igreja, vai e pregue. Vocês já não sabem disso. E eu fiquei então remoendo em cima desse texto, pensando nesse texto, porque eu não tenho dúvidas que a igreja se esforça para pregar o Evangelho. Eu não tenho dúvidas, pelo menos na igreja que eu pastoreio. Eu não tenho dúvidas que vocês estão se esforçando e nós estamos nos esforçando para pregar o Evangelho. No entanto, esse texto me levou a refletir em duas vertentes. Eu queria compartilhar com vocês a nível de aplicação disso aqui. A primeira coisa que eu fiquei a pensar é: que tipo de evangelho nós estamos pregando? Eu não tenho dúvida que estamos fazendo isso, nos projetando para isso. Mas eu fiquei: que tipo de pregação estamos fazendo? Porque a missão da igreja, gente, é fazer Jesus Cristo conhecido. Essa é a principal missão da igreja. É fazer Jesus Cristo conhecido. Existem várias possibilidades de fazermos isso, de cumprir essa missão. Mas a minha inquietação diz respeito a como Jesus tem sido exposto por nós. Como? E aí eu li uma frase de John Stott, que eu falei assim: é isso aqui. Eu não estava conseguindo botar esse negócio no papel. Eu falei assim: o Stott colocou o que eu precisava. Ele diz: o Evangelho não é uma instrução generalizada acerca de Jesus. Não, isso não é Evangelho. Mas o Evangelho, diz Stott, é uma proclamação específica do Cristo crucificado. É isso! Porque às vezes nós ficamos assim: eu vou pregar o Evangelho, e aí nós passamos uma visão geral de Jesus Cristo, e falamos assim: pregamos o Evangelho. Será? Pregamos sobre Davi, dizemos assim: faça igual Davi, e achamos que estamos pregando o Evangelho. Eu digo: será?
Evangelho não é uma visão generalizada, não é uma instrução generalizada a respeito de Jesus Cristo, mas o Evangelho diz respeito àquilo que Jesus Cristo fez para salvar o pecador. Nós precisamos descer as raízes, nós precisamos ir para a cruz, porque se a nossa pregação ficar só aqui no nível geral, eu não sei se é legal. Nós precisamos ir para a cruz. Nós precisamos falar de cruz. Portanto, gente, eu fico pensando que a questão não é somente se nós estamos falando de Jesus, mas a questão é um pouco mais profunda. É o que estamos falando acerca de Jesus. O que estamos falando acerca de Jesus? E as palavras do apóstolo Paulo é como uma flecha no meu coração. Ele diz aos Gálatas: eu expus diante dos seus olhos o Cristo crucificado. Eu não fiquei no artificial. Eu desci nas raízes do problema do ser humano, é a cruz. Então, às vezes eu fico vendo assim, encontramos uma pessoa, vemos que está com a vida desregrada, uma vida distante, e dizemos assim: vai na igreja. Você já viu esse discurso assim? Vai na igreja, sua vida vai melhorar, vai na igreja. Eu sei que às vezes nós temos uma boa intenção. Eu expus o Cristo crucificado. Então a questão não é vai e prega. Sim, também, mas o que você prega? A segunda coisa que eu fiquei pensando ainda essa semana a respeito desse texto. Gente, eu vou um pouco mais aqui, tá? São só 2 pontos, eu preciso falar isso aqui. A segunda coisa que eu fico pensando a respeito da pregação da igreja, não é apenas vai e prega. Também. Mas a segunda coisa que ficou assim na minha mente é: será que a mensagem que nós estamos pregando é racionalmente clara aos nossos ouvintes? Será que a mensagem que nós estamos falando, nós estamos pregando, é racionalmente clara a quem está nos ouvindo? Porque talvez a gente esteja respondendo a questões que nunca foram perguntadas. Talvez nós estamos gastando tempo em cima de questões que nunca foram perguntadas a nós. Nós achamos que essas são as perguntas. E a turma lá fora está dizendo: não, eu não quero saber disso. E aí eu preciso citar Tim Keller aqui. Para mim, um dos caras que mais conseguem aplicar o Evangelho. Na vida, no cotidiano, é esse cara aqui. Você precisa ler ele. Ele diz assim, eu vou ler e depois eu tento aplicar isso aqui. O Keller diz, olha só, isso é importante, hein? A maior parte do discurso e da pregação cristã ainda parte do princípio de que o ouvinte tem os mesmos entendimentos da realidade que tinha no passado. A sacada do cara. Às vezes nós pregamos achando que os nossos ouvintes têm as mesmas percepções de mundo que nós temos. E que nós tínhamos na tradição cristã no passado. Ele vai mais. Até mesmo as igrejas evangélicas e mais focadas no público externo continuam a alcançar principalmente as pessoas de mentalidade tradicional, porque a sua comunicação supõe que os ouvintes carregam dentro de si a marca histórica do passado, da cristandade do passado. Ele termina. Contudo, para uma quantidade crescente de pessoas, a mensagem
é muito pouco compreensível e menos ainda persuasiva. Ele matou a charada. A questão não é vai e pregue. A questão é o que está pregando. Como você está expondo Cristo mais? Será que a forma que você prega está sendo compreensível aos seus ouvintes? Porque pregar para crente é fácil. Porque nós partimos do pressuposto que eles já sabem o que nós sabemos. Mas o meu questionamento é: será que a pregação sua, será que a pregação da igreja está sendo compreendida pelas pessoas do nosso tempo? Porque talvez nós possamos sim estar pregando um evangelho verdadeiro, mas esse evangelho não é compreendido pelas pessoas do nosso tempo, gente. Eu me preocupo, por exemplo, com os meus adolescentes. Quando eu olho para trás, eu não posso ser ingênuo em pensar que eu preciso aplicar e devo aplicar os mesmos métodos e a mesma forma de comunicação que os meus conselheiros de UPA aplicaram nos anos 2000. Por quê? Porque lá em Guiratinga, era uma festa, porque é uma cidade de 10 mil habitantes. Não tinha nada para fazer, a Lília sabe disso, ela morava lá. A única alternativa que a gente tinha no final de semana era ir para a igreja. Era a única coisa que tinha na cidade. E íamos, e não tinha muita... Né, Lília? Não tinha muita coisa, era ir para a igreja, e era bom. Mas não tinha Netflix, não tinha internet. Nós não morávamos numa cidade como Rio Verde, que existem possibilidades. Será que nós estamos comunicando o Evangelho de forma que essa nova geração está compreendendo? Será? A segunda coisa que esse texto me ensina, gente. Então perceba que Paulo fez um retrocesso aqui com eles. Paulo olhou para o passado e disse assim: eu quero que vocês se lembrem a forma como vocês se converteram pela pregação do Cristo crucificado. Paulo vai na mente da turma. Ele é estratégico. Mas agora Paulo convida aquela turma a olhar para o presente. E a segunda coisa que esse texto nos ensina é que nós somos aperfeiçoados hoje pelo Espírito. Nós somos salvos pela pregação da fé e o Espírito abriu o nosso entendimento quando nós ouvimos a palavra. Mas esse mesmo Espírito que nos salvou é o mesmo Espírito que nos aperfeiçoa agora. Se não perceba o que Paulo está dizendo, verso 3. Considere comigo o verso 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, olha a sacada dele, como que eles começaram na vida cristã? Pelo Espírito. Estejais agora vos aperfeiçoando na carne. E Paulo aqui não poupa palavras. Ele é bastante contundente aqui nas suas exortações. Mas o que está acontecendo de errado aqui, Paulo? A coisa básica que está acontecendo de errado aqui é porque aqueles irmãos gálatas estão tendo uma má compreensão, ou estavam tendo uma má compreensão de como o Evangelho funcionava em suas vidas. Para muitos deles, o Espírito era algo
necessário apenas para o ato da salvação. Mas eles entendiam que o desenvolvimento da vida cristã não dependia do Espírito, dependia do seu próprio esforço. Pegou aí? Eles achavam assim: eu preciso do Espírito para me salvar. É um ato, o Espírito me salvou. Agora é comigo. Agora a vida é comigo. Agora eu tenho que ser habilidoso nas minhas coisas para dar conta da minha vida. E Paulo está dizendo: não é assim. Vocês entenderam o negócio errado. É por isso que Paulo vai gastar essa segunda parte desse texto admoestando, dizendo assim: não, o Evangelho não é algo que acontece apenas no início da vida. O Evangelho é aquilo que desenvolve ao longo da vida. Paulo está dizendo que a maneira que o Espírito entra deveria ser a mesma maneira que o Espírito avança nas nossas vidas. Ô gente, o Evangelho não tem a ver apenas com o início da sua vida. O Evangelho não diz respeito apenas a como você foi salvo. O Evangelho diz respeito a como você continua sendo salvo. O Evangelho não foi algo necessário apenas para te salvar. O Evangelho deve permear todas as esferas da sua vida no seu dia a dia. É isso que Paulo está tentando ensinar a essas pessoas aqui. Se não, por favor, pense comigo novamente nas palavras dele no verso 3. Sois assim insensatos. Por que insensatos? Vocês acham que o Evangelho é apenas algo do início da vida. Não é. Tendo começado no Espírito, ou seja, vocês começaram a vida cristã no Espírito, sim. E vocês acham que agora podem viver se aperfeiçoando na carne? Eu quero terminar esse texto. Esse texto se aplica às nossas vidas de várias formas. Eu queria considerar com você nessa noite 3 delas. Meu irmão, esse texto me ensina como a nossa concepção, muitas vezes, como a nossa concepção da graça de Deus é limitada. Como a minha concepção da graça de Deus é tão limitada. Quantas vezes eu penso e estou convicto de que fui salvo pela graça, mas acho que essa graça, ela é insuficiente no desenvolvimento da minha vida. Nós pensamos então que a graça é aquilo que nós precisamos tão somente para a salvação. Então os nossos esforços é o que precisamos para o desenvolvimento da nossa vida. Isso é uma visão míope da graça, Achamos que agora nós precisamos e dependemos única e exclusivamente dos nossos esforços. E essa visão míope, limitada da graça de Deus, justifica muitos crentes frustrados, justifica muitos crentes desanimados na fé, justifica muitos crentes desanimados consigo mesmos, justifica muitos crentes desanimados com Deus, desanimados com a igreja, porque foram ludibriados, foram enganados. Passam a vida achando que precisam da graça apenas para se salvar. Acham que a graça é algo que apenas vai dar o pontapé inicial da vida cristã e que depois que eles forem salvos, eles dependem de si mesmos.
que depois de salvos eles podem caminhar com suas próprias pernas, ledo engano. Sabe por quê? Porque começam a caminhar na vida com essa percepção de mundo, de evangelho e de graça, até se darem conta de que é impossível viver pelos seus próprios esforços. E quando eles se deparam com a realidade, eles se frustram. Se frustram com Deus. Vivem desanimados com a igreja. Mas o problema nunca foi a igreja. O problema nunca foi Deus. O problema é que você foi enganado por uma concepção equivocada de graça. Graça é o que você precisa para sustentar a sua família. Graça é o que você precisa para trabalhar. Graça é o que você precisa para se relacionar com seus filhos. Graça é o que os seus filhos precisam para ser convertidos em Jesus Cristo. Tudo é graça. E talvez, gente, o nosso cansaço, o nosso desânimo, seja porque nós insistimos em caminhar pelos nossos esforços. Esquecemos que tudo é graça. Uma visão limitada da graça. A segunda coisa que esse texto me ensina, a nível de aplicação aqui, se o nosso coração não está fascinado pelo Evangelho, outra coisa o fascinará. Se o seu coração não está fascinado pelo Evangelho, tenha certeza, outra coisa o fascinará. A gente. Certamente você mais avançado na vida cristã há de conhecer como eu pessoas que amavam o Evangelho, pessoas que amavam a Igreja de Cristo, pessoas que amavam a obra do Evangelho, mas se perderam na caminhada. Se perderam na caminhada. Sabe por quê? Porque a caminhada, ela é cheia de fascínios. A caminhada é cheia de luzes brilhantes que piscam a nós. Não pense você que a caminhada é tenebrosa. Não, não é. A caminhada muitas vezes é empolgante. E na caminhada, essas pessoas foram ludibriadas pelas luzes coloridas do mundo, as luzes belas do mundo. Foram encantadas, foram hipnotizadas. Olharam para o Evangelho e não viram mais luz no Evangelho, mas olharam para o mundo e ficaram encantados com o mundo. Se perderam. Adolescentes e jovens que perderam o apreço pelo Evangelho quando tiveram contato com os vislumbres do mundo. Amavam ou supostamente amavam o Evangelho até o dia que saíram de casa. Até o dia que viram que o mundo não se limita à esfera do seu lar. Que existem coisas fascinantes no mundo. Existem amizades mais interessantes que as amizades da igreja. Existem argumentos muito mais sólidos, mais profundos e bem argumentados do que o argumento da palavra de Deus. Eles ficaram encantados com o mundo. Se perderam. Pelo fascínio do mundo. Por que se perderam?
Porque o Evangelho deixou de fascinar o coração. Porque o Evangelho foi gradativamente se perdendo no coração. Meus irmãos, como é triste. E me causa lágrimas perceber que casamentos vão se esvaindo. Porque um dia o casal começaram juntos. Eles começaram juntos. Eles cresceram juntos. Eles se estruturaram juntos. Mas um deles então começou a ser bem-sucedido nos negócios. Antes vinham para a igreja juntos, em família, e adoravam juntos, mas um deles cresceu. Se tornou bem-sucedido. E as luzes, supostamente boas do sucesso, fascinaram o coração. O prazer na vida comum do lar se foi. O cuidado pelo esposo já não é mais tão prazeroso. O cuidado pela esposa também não. Porque as luzes do mundo cegaram seus olhos. Agora o casamento não existe mais. Relacionamento com os filhos também não existem mais. Não existe mais. Se perdeu pelos fascínios do mundo. Mas a resposta não é essa. A resposta: se perderam porque o Evangelho deixou de fascinar o coração. Eu quero terminar. Meu irmão, volte a embebedar-se do Evangelho. Pegue o seu coração e o mergulhe novamente nas águas profundas do Evangelho, encharque-o. O princípio da queda é um coração vazio do Evangelho. Sabe como esse texto termina? Esse texto termina com Paulo dizendo que você tem tudo aquilo que precisa para ser feliz. Tudo. O verso 5 diz para nós que você precisa de tudo o que você precisa para ser feliz. Verso 5: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eu quero falar para você que é crente, está vazio de espírito, inconstante, entristecido, angustiado. Por que você insiste em correr atrás de algo que lhe vai dar sentido na vida? Por que você insiste tanto em saciar o vazio da sua alma, a fome do seu coração, naquilo que nunca vai poder fazer isso? Você já recebeu aquilo que pode te saciar? O Espírito. Aquele que vos deu o Espírito. Você ganhou de graça. E esse Espírito te proporcionou o maior de todos os milagres. Se encontrar com Jesus Cristo. O que mais você precisa para ser feliz? Nada, você já tem. Mas sabe, às vezes nós pegamos o precioso,
Nós olhamos para isso e com desprezo nós pegamos a preciosidade do presente e jogamos na lata de lixo e famintos corremos atrás de algo que supostamente pode nos dar o sentido de existência, mas já foi nos dado. Jesus Cristo. E você que ainda não se decidiu por Jesus, sua vida só será bem-sucedida e terá sentido quando você receber esse Espírito. Quando Jesus te alcançar. É só isso que pode dar sentido à nossa existência. Está desanimado na fé? Está desanimado na vida? Lembre o que Jesus fez por você. Lembre daquilo que Ele está fazendo por você. Lembre daquilo que Ele fará por você. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar a última música e depois nós vamos receber a bênção do Senhor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Senhor Deus,
Reoriente a nossa visão da graça. Reorganize, Senhor, os nossos corações, de forma que possamos enxergar a graça como ela realmente é. Que possamos enxergar o Evangelho não como o início da vida cristã, mas consigamos aplicar o Evangelho às mais variadas instâncias da nossa vida. Oh Deus, abençoe os meus irmãos que estão nos assistindo ou estão aqui e que estão com o coração entristecido, estão com os corações angustiados, sem esperança, desanimados. Oh Deus, leve-os a lembrar de como foram salvos pelo Senhor. De como que um dia o Senhor, pela tua graça e amor, descortinou diante dos seus olhos o Evangelho. E pelo Espírito puderam enxergar a feiura do seu coração e enxergar a beleza de Jesus e se converter. Que eles sejam abraçados por esse amor. Que o vislumbre dessa graça possa penetrar o coração deles e convencê-los de que aquele Deus que um dia os tornou vivos, sendo mortos, é o mesmo Deus que continua com eles, direcionando os passos, fazendo companhia para quando estiverem com medo, pegando pela mão e os levantando quando estiverem caídos pelo caminho. Se há casamentos deteriorados, aquele que nos concedeu o Espírito e que opera milagre entre nós, como Paulo diz, opere o milagre da restauração. Pais, ó Deus, amedrontados com a possibilidade dos filhos flertarem com as luzes e serem seduzidos pelas luzes do mundo, Senhor, primeiro descanse o coração desses pais. E depois, Senhor, convença os nossos filhos dos seus pecados. Conceda-os o Espírito Santo. Conceda-os o Espírito Santo, para que possam enxergar a luz do Evangelho. Nós oramos pelos nossos filhos nessa noite. Que a luz do Evangelho seja mais forte, mais visível a eles. Que as luzes desse mundo. Que as luzes do Evangelho sejam mais fascinantes e coloridas aos nossos jovens que estão entre nós, mas que ainda insistem em viver do jeito que querem, vivendo uma vida sexual desregrada, vivendo uma vida moral de bebedices, conforme o desejo dos seus próprios corações. Ó Deus, que as luzes desse mundo não possam cegá-lo. E aqueles que já estão cegos por essas luzes, tenham as suas visões novamente retomadas pelo toque de Jesus Cristo. É o que podemos fazer
continuar descortinando o Evangelho diante dos seus olhos. Continuar insistentemente pregando o Evangelho da cruz. Mesmo que muitas vezes desanimados, mesmo que muitas vezes cansados de pregar, de falar novamente, mesmo sem esperança, continuaremos pregando, falando, insistindo, exortando, confrontando e orando para que a semente possa cair em terreno fértil. Agora, amados irmãos, ide em paz. Que a graça, o amor e que a comunhão de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe e tenham todos uma boa semana.